Lada com a nossa. Glória a Deus por isso. Amém. Né? Glória a Deus por isso. Só não ouve o evangelho quem não quer. Não é verdade? E nós não estamos disputando membros. Nós estamos arrancando almas da mão de Satanás. Glória a Deus! Glória a Deus. E nós estamos... eu estou imensamente alegre, 41 anos de igreja. E nós lá, esse final de mês agora, início do mês de dezembro, melhor dizendo, estamos completando 14 anos, parece que são 40 também. 14 anos eu estou na frente daquela obra pela misericórdia e graça de Deus. Eu disse uma coisa, irmão, se passarmos a pandemia, se vencermos, já era. Ninguém vence, a gente não para mais, né? E a pandemia veio, foi muito difícil, nós ficamos 3 meses fechados. Nossa igreja é na beira da estrada mesmo. Não sei como funcionou aqui. Foi uma fase muito difícil, de muitas perdas, uma fase de muito choro. Mas nós vencemos para a glória de Deus. A igreja continua de pé lá em Santa Cruz também. Para a glória de Deus. Irmãos, eu, sem perder tempo, eu peço perdão aos irmãos. Eu sou um daqueles pregadores que não gosta de chegar atrasado no culto, né? Hoje, por ser uma sexta-feira, e eu me esqueci desse trecho aqui ali perto da... Qual é? Ayrton Senna, né? Parado. Fiquei mais ou menos ali uns 40, uma hora parado ali. Aí depois o trânsito começou a andar bem devagarzinho. Por isso cheguei aqui já bem atrasado. Peço perdão ao pastor, peço perdão à igreja. Não foi propositalmente. É porque eu realmente não sabia que o trânsito ali ia estar parado, né? Estou perdoado, amém? Amém. Então vamos para a Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 41. É um tema que proposto pelos irmãos para ministrarmos a palavra de Deus. Sei que o avançar das horas, para que os irmãos não saiam na hora da mensagem, né? Porque isso não é bom. Quando o pregador está pregando e alguém levanta, dá a impressão que você está ignorando a gente. Como a gente não está pregando a palavra nossa, está pregando a palavra de Deus, você está ignorando o próprio Deus. Então é momento de você ficar sentado para ouvir. Então, para que você não levante na hora da mensagem, eu quero ser bem rápido naquilo que Deus colocou em meu coração para transmitir aos irmãos. O melhor de Deus vai chegar agora. Eu sou pastor presidente de igreja, irmãos. E uma das coisas que eu não me tornei um grande pregador, que eu não me tornei um grande pregador, saindo pregando por aí, é porque a minha palavra é bem dura. Porque eu sou pastor de igreja, sou pastor de ovelha. E pastor de ovelha, a gente tem um cuidado muito grande, porque esse rebanho aqui não é minha responsabilidade. Mas a gente tem uma visão pastoral quando a gente vai pregar numa igreja. É difícil pregar e por esse motivo, né, eu acabei não saindo muito para pregar por aí, entre outros motivos, né? Por ser pastor de igreja, eu preciso estar na minha igreja, porque eu já tenho muito trabalho lá. E outro motivo é esse, que a minha palavra é um pouco dura, mas eu não vou pregar duro hoje. Já pedi ao Espírito Santo, Senhor, me dá um óleo para maciar a mensagem, para que o povo entenda e eu volte o ano que vem para pregar de novo, em nome de Jesus. Porque o tema proposto é um tema que fala da igreja, o início da igreja. E o início da igreja foi algo espetacular. Né? Algo que, assim, quando a gente começa a ler o início da igreja primitiva, irmão, dá vergonha. Dá vontade de fechar a porta da igreja e começar do zero de novo. Né? Mas o que mudou foi o Deus da igreja? Não. Foi nós. Nós mudamos. Nosso entendimento mudou. Atos capítulo 4, versículo 31. Esse texto que nós lemos, eu fiz um esboço aqui, eu faço esboço, irmãos, mas eu não prego dentro do esboço, porque na verdade é só se der um branco aqui na memória, eu sei onde eu estou. Geralmente eu não prego em cima de esboço. Meus esboços geralmente ficam com alguém da igreja, eu dou para algum obreiro da congregação, eu nunca prego dentro do esboço. Mas eu adoro fazer esboço, eu gosto de fazer esboço. E eu fiz um esboço aqui, coloquei tanta coisa, tanta informação, que nem eu entendi. Nem eu entendi. O que eu estou fazendo? Não é, isso eu guardei para mim e falei, Senhor, eu já sei o que o Senhor quer, então
eu já tenho a palavra que o Senhor me deu. Vou deixar o esboço aqui, só para, caso eu não esqueça, que eu vou fazer 46 anos e a gente está esquecendo de algumas coisas às vezes. Aí eu fiquei preocupado, mas o médico disse que a idade é assim mesmo. Vai chegando, a gente vai esquecendo. Irmãos, o texto em apreço, o versículo 31, o capítulo de número 4, ele é a continuação da história, né, do acontecimento do capítulo 3. Atos dos Apóstolos, eu sempre digo que Atos dos Apóstolos poderia, nós que estudamos a Bíblia, o quinto evangelho, porque ela continua narrando, né, o que os discípulos estavam fazendo. Atos dos Apóstolos é o nascimento da igreja. Ali foi implantada por Deus o que Jesus queria com a igreja. A igreja primitiva tinha tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. A igreja primitiva era uma igreja cheia do poder de Deus. A igreja primitiva ela era uma coisa tão linda, tão gostosa, que eu fico observando que dentro da igreja primitiva as pessoas vendiam seus bens e colocavam os pés dos apóstolos para que os apóstolos fizessem a administração da igreja, né? E o povo temia ao Senhor. Havia um temor muito grande ao Senhor. De sorte que Ananias e Safira mentiu e eles morreram na frente dos apóstolos. Porque por isso que eu digo que muita coisa que acontecia antigamente, hoje já não acontece com tanta frequência mais. Imagine se as pessoas que mentissem morressem dentro da igreja. Mas de vez em quando é bom a gente falar, porque tem muita gente morta dentro da igreja. Porque mente. Embora muita coisa mudou dentro desse contexto, mas o Deus continua sendo o mesmo. A palavra continua, o temor deve ser o mesmo. A igreja primitiva, ela nos ensina muita coisa. A Bíblia diz que Pedro e Tiago iam ao templo para orar, e o irmão que estava dirigindo o culto, ele deu uma pincelada. Quando ele pegou isso, eu falei, meu Deus, se ele continuar, vai ser difícil pregar. Porque pregar depois da palavra do pastor Alexandre, depois do varão aqui, fica difícil. E eu disse, orando ao Senhor, falei, Senhor, tem misericórdia, não deixa ele entrar nesse manto aí não. E graças a Deus ele parou. Atos capítulo 3 narra a história de Pedro e João, né? Pedro e João indo para o templo orar, a igreja que continua orando. E eles iam à porta do templo. Quando chegaram à porta do templo, a Bíblia conta que à porta do templo havia um coxo. Alguns dizem paralítico, e alguns até param para discutir se era coxo ou se era paralítico. Irmãos, era paralítico, porque as pessoas levavam todos os dias e punham à porta do templo. Todo dia alguém pegava aquele paralítico e colocava à porta do templo. A paralisia daquele homem fez com que ele fosse ou se tornasse um necessitado. Um homem com necessidades sociais, com dificuldades físicas, e por ser assim, era impedido de entrar no templo. Porque a lei em Levítico, que você pode ler, se você quiser, quando chegar em casa, se você ler lá no capítulo 21 de Levítico, essa lei impedia, e os escribas levavam isso a ferro e fogo, porque eles eram observadores da lei, não podiam de forma nenhuma desobedecer a lei. E a lei lá no capítulo 21 de Levítico, você pode ler em casa, você vai ver que nenhuma pessoa que tinha algum defeito poderia acessar o santo ou os santos dos santos. O máximo que uma pessoa com deficiência física poderia alcançar é as dependências externas do templo, ou seja, o pátio, a escada, ou lugares fora do templo. Poderia até acessar o templo, mas nunca dentro do templo. Esse paralítico era colocado na porta do templo. As pessoas entravam e saíam. O texto diz que todos os dias punham o paralítico à porta
sério aqui. Porque a lei impedia o homem de entrar no templo. E quem estava dentro do templo não se importava com quem estava fora. Temos um problema que a igreja primitiva estava enfrentando, apesar de ser linda, apesar de ser cheia do poder de Deus. Havia uma lei que impedia aquele homem de estar ali. Jesus, nosso lindo Jesus, e eu prego que Jesus, eu ensino isso, não é fácil, não é difícil, observar que Jesus veio cumprir a lei. Ele fez a transição de lei e graça. Jesus espetacular no que fez. Não foi fácil fazer o que Jesus fez. Além de vir trazer as boas novas, ele veio trazer a transição da lei para a graça. Como se explica e se ensina alguém que passou a vida estudando a lei, que tudo que ele aprendeu agora é ame a teu próximo. Ame a teu próximo. Como você começa a estudar desde os 12 anos de idade a lei, e agora na sua idade madura, chega um homem dizendo, tudo que você aprendeu, resume em uma coisa, que ame a teu próximo. Aleluia! Não menospreze. Só que a igreja agora tem um problema. A igreja tem um paralítico sentado à porta. Eu ministrei essa palavra uma vez na minha igreja, e eu dizendo lá na nossa igreja, que propositalmente colocavam aquele paralítico ali como uma afronta para a igreja. Imagine, pastor Alexandre e obreiros que aqui estão. Todo dia a vizinhança colocar aqui a porta da igreja um paralítico, para vocês ajudarem. Todo dia vocês chegando para entrar no culto. Quantos cultos tem aqui por semana? 3? 3 cultos, igual lá. 3 cultos, um paralítico. E as pessoas entrando e saindo. O que aquele paralítico precisa? Era levantar e andar. Mas ninguém teve autoridade e audácia para fazê-lo. O que eles faziam? Dar esmola. Eu fui pesquisar, eu fui estudar, porque eu sou curioso, eu quero saber por quê. E por que aquele paralítico estava ali e ninguém fazia nada? Por causa da lei. A mesma lei que impedia de entrar, a mesma lei dava direito dele receber oferta. Era melhor estar doente do lado de fora com oferta do que estar são dentro da igreja. Nós temos um problema aqui. Um problema que já vai ser resolvido. E se você não der glória a Deus, eu paro e vou embora. Porque na verdade, quando o paralítico é colocado à porta da igreja, todo mundo entra e sai. Quem entra, pastor? Entra sacerdote. Aí eu estou pensando, será que o sacerdote entrava pela porta da frente? Ou será que os sacerdotes daquela época são como alguns sacerdotes da época de hoje, que entram pelos fundos, sem ter acesso com o povo? Talvez o sacerdote entrava pela porta da frente, os levitas pela porta da frente, os irmãos pela porta da frente. Aí vai fariseus, aí vai escribas, todo mundo entra, as suas roupas lindas, dinheiro não falta. E o paralítico está lá, à porta do templo. Alguém colocou o paralítico ali. Talvez, a minha mente, sem ferir o texto, eu paro para pensar e dizer, será que alguém dizia, eu vou colocar aqui, por favor, não precisa orar por ele, só dê oferta. Por favor, não precisa colocar as mãos, só dê oferta. É o que precisamos. Existia uma lei, que quem ajudasse ao pobre também tinha direito à ajuda do governo. Meu Deus, então vamos usar a igreja para benefício próprio. Alguém estava usando o paralítico para benefício próprio. Pedro acabou com essa história. Pedro entra na história para dar um ponto final nesse problema que estava não dentro, na porta da igreja. O limite estava posto daqui para lá. Paralítico, você não pode entrar. Coxo, você não pode entrar. Cego também não pode. Surdo também não pode. Alguém que está com o pé quebrado, perna quebrada, braço quebrado, também não pode. Qualquer deficiência física, foi posto um limite. Dentro do templo, você não pode entrar.
tinha andado pela terra dizendo: eu os chamo igreja de fora. Eu quero que vocês saiam das quatro paredes para ministrar, pregar o evangelho lá fora. Irmãos, presta atenção numa coisa: nós estamos aqui comemorando, agradecendo a Deus 41 anos deste ministério, desta igreja. Se nós enchermos do Espírito Santo aqui, se nós levantarmos a nossa mão aqui, se nós glorificarmos a Deus aqui, se nós rodarmos no poder aqui, se nós entregarmos visão, revelação, profecia e sair daqui voando no poder de Deus, mas não ganhar uma alma para Jesus, é melhor ficar sentado ouvindo a palavra para frente. O texto que vocês escolheram fala exatamente disso. E o ambiente se moveu e todos foram cheios do Espírito Santo. O texto não termina e diz: e pregavam a palavra com firmeza. Aleluia. Você pode levantar as mãos para glorificar. A igreja é linda por dentro, por fora. A igreja, o texto diz no capítulo 3, eu vou começar a pregar. No capítulo 3, a Bíblia diz que o templo formosa, a porta formosa, uma porta linda, uma porta grande, formosa porque ela era realmente bonita. Pode estudar, pode pesquisar. Bonita, grande. Todo mundo olhava de longe e admirava a beleza da porta do templo. Mas a beleza da porta do templo escondia um problema aos seus pés, que era um paralítico que desde a infância estava ali e ninguém resolvia o problema dele. Parece até as igrejas de hoje, se não me engano. Um belo dia estava num lugar pregando a palavra de Deus e o irmão disse: nós temos um problema social gravíssimo aqui. Eu disse: qual foi? Esse lugar aqui é cheio de mendigos. Porque a prefeitura fez um abrigo aqui por perto e o abrigo é de porta aberta. Eles entram e saem a hora que eles quiserem. E eles adoram pedir esmola na igreja. Se tem um lugar que eles sabem que vai conseguir, é na igreja. Eles vão bater na porta da igreja e vão contar uma história para o obreiro. E vai pedir o obreiro para chamar o pastor. E vai contar uma história triste para o pastor. Até o pastor dar um dinheiro para ele. Só que amanhã ele está lá de novo. De novo e de novo. Ele vai chegar no abrigo e vai dizer: tem uma igreja lá que tem uma porta de vidro, uma grade na frente. Pastor é bonzinho, pastor é legal. Vai lá que ele sempre dá um dinheirinho. No outro dia tem outro passando. Aí o outro fala com o outro dia tem outro passando. Daqui um dia o pastor não tem mais dinheiro para ajudar ninguém. E o pastor caiu nessa mesma situação e disse: eu não tenho mais dinheiro para ajudar esse povo aqui. E eu propus a todos eles uma coisa: eu só vou ajudar vocês a partir do momento que vocês aceitarem Jesus. Eu vou dar roupa e comida e abrigo para vocês. 90% deles diziam: sabe o quê? Não precisamos de roupa, nem comida e nem abrigo, porque temos. Nós precisamos é de dinheiro. E ele dizia: vocês precisam é de Jesus. Sabe o que eles faziam? Viravam as costas e iam embora. Eu enfrento um problema sério no posicionamento que eu tenho com alguns pastores. Eu vou falar, o pastor Alexandre é meu amigo, depois ele briga comigo. Eu tenho um problema sério, porque a igreja, o papel principal da igreja não é assistencialismo. O papel principal da igreja é a pregação da palavra. Glória! Aleluia! Glória! Quer Jesus, eu sou de uma época, irmão, que se colocava uma caixinha de som nas costas e ia para a praça para pregar o evangelho. As pessoas não se importavam, as pessoas não paravam para ouvir, mas eu tenho um testemunho dentro da minha casa. A minha mãe, 58 anos de crente, pastora hoje viva com 76 anos de idade, pastora da nossa igreja, ela contava que os irmãos lá em Minas Gerais, eles iam todo domingo, colocavam uma caixinha de som, um pandeiro, e eles começavam a cantar, e ela juntava estrume de boi e tacava nos irmãos. Todo domingo era a mesma coisa. Ela pegava, juntava durante a semana estrume, e todo domingo os irmãos começavam a cantar, ela jogava estrume de boi nos irmãos. Teve um dia que ela juntou estrume a semana toda, e quando começou o ar livre, ela juntou
lá. Mas o irmão estava cantando, foi na cruz, onde um dia eu vi. E ela apontou as mãos e jogou. E o irmão continuava cantando. Ela conta o testemunho que ela olhou para o rosto do irmão. O irmão viu ela jogando e continuou cantando, dizendo: mulher, você ainda vai ser uma pregadora do evangelho. Ela disse que naquele dia bateu nela um temor. Nunca mais ela fez tal coisa. Um belo dia ela entrou para a igreja para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Na igreja dos irmãos que eram, oh meu Deus, você pode levantar a mão para glorificar a Ele. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estou contando o testemunho de quem é dentro da minha casa. A minha mãe foi criada em terreiro de Umbanda e Candomblé. A minha mãe conta a história que quando um dia meu pai levou ela para a igreja, meu pai crente batista tradicional, levou ela para a igreja e um dia ela aceitou Jesus Cristo como Salvador. Todo o culto manifestava. Os irmãos colocavam ela no carro e levavam para casa. De madrugada ela voltava e meu pai olhava aqui, o batista, crente batista, olhava e: tá bem, minha filha? Tô bem. Então tá bom, vamos, levanta, toma um banho. Ela levantava de madrugada, tomava um banho. Ela ia para a igreja na outra semana e quando começava a pregação, ela manifestava. Os irmãos pegavam, levavam ela para casa e quando dava meia-noite, 11 horas, ela acordava. Meu pai: você tá bem, filha? Toma um banho. Ela tomava um banho, aí comia. Aí aconteceu isso. Teve um dia que tinha uma irmã, eu acho que ela era da igreja, da obra de restauro de libertação. A irmã estava olhando assim e de repente chega a irmã Irani do carro de novo. Aí ela chegou no outro dia e disse assim: por que você chega no carro todo dia? Todo dia os irmãos trazem você desmaiada. Ela disse: eu não sei, na hora da pregação me dá um branco e de repente eu caio, não vejo mais nada. Ela disse assim: sabe, eu posso te fazer um convite? Ela disse: pode. Vai lá na minha igreja, vai lá na minha igreja. Quem está entendendo o mistério aqui? Eu preciso desenhar para você. Dá glória a Deus. Aí vai lá na minha igreja. Ela disse: eu vou. Aí um dia ela chegou na igreja, aí os irmãos começaram a cantar, o demônio manifestou. E o demônio, meu pai olhou e disse assim: quem vai levar ela para casa? Ela disse, aí o irmão disse assim: ninguém vai levar ela para casa hoje. Hoje ela vai com os próprios pés. Se é para envergonhar Satanás, dá glória. Sai demônio, e saía demônio. Aí daqui a pouco a minha mãe acordava, aí daqui a pouco os irmãos oravam e manifestava de novo legião de demônio. Mas ela não saiu de dentro da igreja enquanto não foi liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Essa igreja ainda está de pé. Essa igreja ainda está de pé. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Tem um dia que Pedro passa. Aleluia! Todo mundo passou, agora vem Pedro. Pedro e João. O paralítico está sentado na porta do templo. Aí de repente vem Pedro e João. Aí ele olha e diz assim: me dá uma esmola. A Bíblia diz, o texto conta que Pedro olha, fixa os olhos no paralítico e diz para ele com ousadia: não temos esmola, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos. Precisa terminar para você dar glória a Deus. Mas o que temos te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda, levanta e anda. Aleluia. A Bíblia diz, deixa eu terminar para ficar melhor. A Bíblia diz que o paralítico salta, aleluia, e a Bíblia conta que ele entra no templo pela primeira vez. Ele passa do limite imposto pela lei. Pela primeira vez ele dá um passo dentro do templo que ele era proibido de estar. E a Bíblia diz que ele não entra engatinhando. A Bíblia diz que ele entra saltando, 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 saltando. Sabe por quê? Porque o poder de Deus quebra limite imposto pela lei, imposto por Satanás. Você pode levantar a sua mão para glorificar. Você pode levantar a sua mão. Aleluia. Eu não sei se você aqui tem costume disso, mas isso ajuda. Não ajuda nem o pregador, ajuda quem está do teu lado, que esse olho seco até agora não conseguiu. Dá glória a Deus. Fala para ele aí: hoje você vai romper o teu limite.
Aleluia. Deixa eu abrir um parente para entregar o que o Espírito Santo de Deus manda. Deus me manda dizer aqui na pregação: quem não canta vai começar a cantar, quem não prega vai começar a pregar, quem não lidera vai começar a liderar, quem não evangeliza vai começar a evangelizar, quem dá problema vai parar de dar problema. Por que, pastor? Porque esta palavra vai te encher hoje de ousadia, de poder, de graça, de unção. Só quem quer isso, só quem quer levantar a mão para o céu e diga para Deus: eu quero, Senhor, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Levanta a tua mão e diga isso: eu quero Jesus. Aleluia. Rompa o teu inimigo nessa noite. Glória. Jesus não via o templo e nem as dependências do templo como via os sacerdotes, os escribas, enfim, os doutores da lei. Não via nada disso. Sabe por quê? De prova. A Bíblia diz que um dia Jesus chega no templo. Eles estavam fazendo negócios. E negócios. Irmão, estavam vendendo boi. Estavam vendendo ponte. Estavam vendendo de tudo. Tinha barraquinha. Tinha tenda. Tinha gente batendo papo enquanto comercializava. Jesus entra na dependência do templo. Aí você vai ver, isso aqui é óbvio que eles não estavam dentro, eles estavam nas dependências do templo, no pátio, negociando, vendendo. Jesus, calmo, né? Sereno. Jesus, ele pega uma azorrague. Você sabe o que é azorrague? É um chicote com pontas amarrada com osso. Jesus pega aquilo. A Bíblia diz que ele chega no templo, ele vira a mesa, ele bate em todo mundo. E as pessoas espantadas em ver o que Jesus estava fazendo. Sabe o que mais me espanta aqui? Ninguém tocou em Jesus, ninguém encostou a mão nele. Por que, pastor? Não tinha ninguém mais forte lá? Claro que tinha. Tinha um montão de gente lá do tamanho do pastor Alexandre, olhando e disse: vão pegar ele, para ele. Mas a autoridade dele era tão grande, a ousadia dele era tão grande, e ninguém queria experimentar tocar em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus toca tudo. E Jesus fala uma coisa: não façam da minha casa de câmbio, casa de comércio, casa de negócio. Aleluia. Enquanto eu vou para o texto, olha, a Bíblia diz que João, o apóstolo, quando ele está escrevendo o seu livro, até o Evangelho, ele relata isso. Nem ele teve a ousadia para dizer que Jesus fez isso na dependência. Ele estava dizendo exatamente isso. Jesus disse que as dependências do templo também era a casa dele. Zelo pela obra, zelo pela casa, zelo pelo Evangelho, zelo por aquilo que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh meu Deus, eu vou falar agora no espiritual. Quantos insultos de Satanás que vocês não viram, quantos levantes do inimigo que vocês não perceberam, quantas obras feitas que não chegou ao conhecimento dos irmãos aqui. O pastor não soube, a igreja não soube, mas Deus, aleluia, tudo que se levantou, ele disse: não vai prevalecer, não vai prevalecer, não vai prevalecer, não vai prevalecer, não vai prevalecer. Deus pentecostais aí, para a glória. Deus pentecostais aí, para a glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Pastor, por que o senhor acha? Eu não acho. Eu prego dentro daquilo que eu sei. A gente pode até bater um papo e discutir alguma coisa, mas eu não prego em cima de achismo. Eu prego em cima do que a Bíblia ensina. Jó, preste atenção quando eu falo que alguém, levando vantagem, colocava aquele homem na beira na porta do templo. Porque Jó, se você não sabe, Jó, o livro de Jó, é o livro mais antigo da Bíblia. É um livro que veio muito antes de tudo. A Bíblia diz: pastor, como assim? Procura saber, pergunta o pastor que ele vai te ensinar. Jó, quando ele relata a sua história, quando ele escreve a sua história, quando ele está escrevendo lá, ele diz lá no capítulo de número 29, quando Jó dizia: quem me dera
dizer como eu fui. Aqui ele está ferido, ele está dizendo do seu passado de glória, quando o diabo não tinha tocado em nada dele. Ele dizia como eu fui no passado, nos dias em que meu Deus me guardava, porque eu livrava o miserável, clamava a ele. Eu era o pai do órfão, eu era o marido da viúva, eu era a bênção que eles precisavam, eu ajudava o paralítico, o coxo, o necessitado. Olha a ideia de Jó, eu fazia isso. Agora a bênção que estava sobre eles vinha sobre mim, porque olhando para eles, a ideia de Jó era essa, olhando para eles dizia assim: esse não tem a bênção de Deus. Se eu ajudar, tudo aquilo que ele deveria receber e não recebeu, vem para cima de minha vida, eu recebo. Essa era a ideia que os judeus pegaram, e eles pensavam assim: se eu ajudar o pobre, o que ele não recebeu pelo pecado, o que ele não recebeu porque fez muita coisa errada, o que ele deveria receber, o carro que ele deveria ter e não tem, vai ser meu. A casa que ele deveria ter e não tem, vai ser minha. A bênção que ele deveria ter e não tem, e foi porque ele pecou, porque ele está assim, porque ele é pecador, porque não é assim que os amigos de Jó falaram com ele, porque o resultado da doença de Jó, eles achavam que era o pecado de Jó. O judeu pegou isso, levou para dentro da religião e disse assim: não precisa colocar a mão e dizer levanta e anda, não precisa. Tem uma maneira de abençoar e ser abençoado. Como? Coloca ele em algum lugar para ser abençoado. Ele vai receber a oferta e você vai receber a bênção dele. Vai lá, ajuda ele dessa forma. Imagina Jesus chegando agora dizendo: não, nada disso. Eu estou instituindo a igreja para acabar com o problema dentro dela, fora dela, ao redor dela. Eu estou instituindo a igreja para que não haja mais necessitados na porta dela. Eu estou instituindo a igreja para que haja tudo em comum no meio dela. Você está entendendo o pensamento do judeu? Está entendendo o pensamento daquele que se apega à lei? Está entendendo o pensamento daquele que se apegava à lei de Moisés e não fazia nada por amor, mesmo sabendo da necessidade de alguém? Eu vou falar uma coisa para os irmãos agora, se você puder dar glória a Deus pela palavra. Eu louvo a Deus, irmãos, porque em toda a igreja que eu passo, todos os pastores que eu converso, que falamos de obra social, toda a igreja faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em toda a igreja que eu vou, sempre tem umas irmãs que fazem obra social, que visita. Se tem paralítico, vai lá e ora. Se tem um coxo, vai lá e ora. Se tem alguém desempregado, leva a cesta básica. Se tem alguém desempregado, me dá um currículo, deixa eu levar para o pastor orar. Me dá tua carteira de trabalho, deixa eu colocar lá na mesa de oração, para Deus abrir a porta. A igreja continua se preocupando com o social, mas o foco principal da igreja é a pregação da palavra de Deus. Aleluia, a pregação do evangelho genuíno de Jesus Cristo. Irmãos, se 90% pelo menos dos irmãos que estão me ouvindo aqui agora saíssem daqui com desejo ardente de pregar o evangelho, pelo menos para alguém, para o vizinho, para alguém da empresa, para alguém da escola. Essa igreja ano que vem teria que dobrar o tamanho, ou então fazer 2 cultos, mas nós estamos agarrados em alguma coisa que precisamos nesta noite, e nós vamos receber de Deus algo que vai nos impulsionar aí além desse cristianismo que nós estamos vivendo de conformismo hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode levantar uma das suas mãos aos céus e com Isaías dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Deixa eu terminar a mensagem. Agora eu vou entrar no capítulo, no versículo que os irmãos deram para a mensagem desta noite. E tendo orado um lugar, está ali, eu estou olhando para as meninas, mas estou olhando para vocês, não, está escrito atrás de vocês. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Eu acabei de dizer aos irmãos que o capítulo 3, o capítulo 4 é uma continuidade, é o desfecho disso aqui, porque Pedro, agora pegaram Pedro, interrogam Pedro, levam Pedro preso até outro dia. Aí começam a perguntar a Pedro: em nome de quem vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês levantaram aquele paralítico? Sabe o que eles estão dizendo aqui? Tem uma lei. E em nome de quem vocês fizeram isso?
Ah, Pedro, não perdendo tempo, ele diz assim: foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, foi o nome dele, a pedra que vocês rejeitaram, é em nome dele que terminou a autoridade. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu peço ao Espírito Santo de Deus agora, pega aí, em nome de Jesus Cristo, que nos dê autoridade, autoridade, autoridade. Vem Espírito Santo com autoridade, intrepidez aquele que quer, aquele que precisa, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória. Quatro tópicos, eu encerro a mensagem desta noite. 4 tópicos dentro do versículo de número 31. 4 tópicos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Primeira coisa, primeiro tópico que eu vejo aqui: propósito da oração. Segundo, movimento da oração. Terceiro, recompensa da oração. Quarto, objetivo de Deus em tudo isso. Vamos lá, o primeiro que eu destaco aqui é o propósito da oração. Esta parte da mensagem é para quem é crente. Essa parte da mensagem é para quem serve a Deus. Essa parte da mensagem é para você que está levando uma vida sem oração. Se Deus está falando contigo, vou falar igual falava um amigo meu: fecha a cara não, levanta a mão e dá glória a Deus, para ninguém desconfiar que Deus está falando contigo. Porque essa parte desse versículo é para a igreja que ora, não é para uma igreja que não ora, é para uma igreja viva. Igreja morta não ora, irmãos. Igreja morta já se esqueceu da oração, porque a igreja que ora, ela não morre. A igreja que ora, ela não adoece. A igreja que ora é uma igreja viva. É por isso que eu digo, a oração é fundamental para o crescimento da igreja. A oração, ela é fundamental para o crescimento do ministério. Ai do obreiro que não ora. Irmãos, é nítido, nós que somos pastores, sabendo o obreiro que não ora. O obreiro que não ora é o mais problemático. O obreiro que não ora é o que mais reclama. O obreiro que não ora é o que nunca está junto no evangelismo. O obreiro que não ora diz sim, bem não. O obreiro que não ora é aquele que vive sempre de cara feia. O obreiro que ora, ele é uma bênção. O obreiro que ora está em tudo. O obreiro que ora está agarrado com a igreja. O obreiro que ora está agarrado com o pastor. O obreiro que ora, o pastor fala: fulano, preciso de você. Que horas, pastor? 6h30, 6h20 eu estou aí. O obreiro que ora tem diferença. É ou não é? É. Você sabe da tua amiga que ora e a tua amiga que não ora? Observa a diferença da tua amiguinha que é de oração e da outra que não é de oração. A que não é de oração só te leva, desculpa a expressão, para furada. Mas a que ora, ela sempre te chama para o culto, para a oração, para a vigília, para a busca. Ela sempre te liga, manda um zap dizendo: faltou o culto, está sumida, vem. O que está acontecendo? Porque a diferença do crente que ora, ministério que ora, a oração é fundamental para o sustento da igreja e do ministério. Se não fosse através pela oração, essa igreja não estaria completando 41 anos de existência. Sabe o que sustenta a igreja? É a palavra e a oração. O que sustenta a igreja é a igreja que movimenta através da oração. Dos 30 dias de oração no mês de janeiro, eita glória, do círculo de oração, e a igreja sempre vazia, mas tem 2, 3, 4, 5 que está sempre ali orando. Deus abençoe o pastor, é misericórdia da igreja, movimento da igreja, sempre tem alguém orando. A oração é que sustenta a igreja e o ministério. A oração é fundamental para que os dons espirituais sejam repartidos entre os irmãos. Oh meu Deus, eu vou falar do que o evangelista falou aqui, pastor, há um tempo atrás, no início do culto, da geração que nós fazemos parte. Essa geração está difícil mesmo, querido. Essa geração que nós fazemos parte, nós temos que falar 4 vezes, 5 vezes mais do que
os nossos pais na fé falavam. Os nossos pais na fé falavam uma vez, a gente batia continência, obedecia. Os nossos pais na fé diziam evangelismo com o jovem estava tudo lá. Essa geração, irmãos, o líder tem que falar 5 vezes, manda WhatsApp, posta no Instagram, faz banner, faz de tudo. E cadê todo mundo? Nunca vem sempre os mesmos. É o filho do pastor, o filho do presbítero, o filho do diácono, o filho da Maria, o filho do João. E nunca vem, por quê? Porque na verdade está faltando a busca, está faltando a oração. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi na semana de janeiro, porque a igreja fazia 30 dias interruptos de oração, de joelho, de 7 às 9 da noite. Ninguém levantava do joelho, e ai de quem levantasse. A igreja ficava em oração, o joelho doía. O pastor até falava, irmão, se o joelho doer, tu quiser sentar no chão, senta, mas não levanta, porque o segredo da tua vida está na oração. Aleluia! O segredo da tua vida está na busca. 30 dias de oração para um ano abençoado. Era assim, irmão, era oração, 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 oração. Aí vinha batismo do Espírito Santo, aí vinha gente sendo curada, aí vinha o movimento pentecostal dentro da igreja, através de quê? Palavra e oração, 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 palavra e oração. Olha o diabo comendo, palavra e oração, palavra e oração, porque vai aí, aleluia. Se você já ouviu essa, ouça de novo e dê glória a Deus. A igreja não respeita o doutorado de ninguém, a igreja não respeita nada, o curso de teologia que você tem, a especialização que você tem. O diabo não respeita o carrão que está lá fora, o diabo não quer saber quantos milhões você tem no banco, o diabo não quer saber de nada disso. O diabo só tem medo do crente que ora, do crente que ora, do crente que ora, do crente que ora, do crente que ora na calachada. Aleluia! O diabo tem medo do crente que ora, porque a oração faz aqui regressa. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso. Segunda coisa que a oração faz, a oração traz movimento, ou seja, o movimento da oração. A oração traz libertação. Eu contei aqui o testemunho da minha mãe. A oração traz libertação. Quanto mais você ora, mais libertação vai ter. Quanto mais você ora, mais libertação você vai conseguir. Através da tua oração, teu marido pode ser liberto, o teu filho pode ser liberto, o teu vizinho pode ser liberto. Através da tua oração, porque a oração traz um movimento no espiritual que o ser humano normalmente não consegue, jamais vai entender. Mas no espiritual você vai dar glória a Deus. Movimenta coisas, expulsa demônios. Aleluia, movimentação do Espírito Santo. A oração traz libertação. Segundo, a oração move. Aleluia, isso está no texto. A oração move estruturas que impedem o crescimento. Em terceiro, oração traz a revelação daquilo que está em oculto. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e aleluia, clama a mim e mostrar-te-ei, te revelarei, te mostrarei coisas ocultas que não sabes. Quer revelação de Deus? Não vai na irmã Maria, não, irmão. Quer revelação de Deus? Não vai no irmão que adivinha CPF e endereço de casa, não, irmão. Quer revelação? Vai pro joelho, vai lá. Vai orar, irmão. Fecha a porta do teu quarto, dobra o joelho e ora. É mais fácil vir no culto de libertação e ficar, Jesus fala comigo, Jesus, não terço, Jesus fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Já falei 20 vezes, fala comigo, fala comigo. Aí na hora da pregação, ai, será que esse pastor revela? O sangue de Jesus a poder. Vai para dentro do teu quarto, crente, fecha a tua porta, vai orar em nome de Jesus Cristo, porque a oração vai trazer revelação a você, sem dúvida nenhuma. A oração incomoda Satanás. Meu Deus, a oração, pega essa, juventude, pega essa, irmãos. A oração mortifica a carne. Oh, meu Deus, quanto mais você ora, aleluia, é melhor, é melhor, é melhor. Ah, pastor, não consigo ficar de pé, sempre tropeça e cai. Claro, não ora, claro, não ora, tá vazio. A primeira que parece, já pega o número para ficar de madrugada trocando o zap. Oh, meu Deus, não ora, aí fica procurando namorada pela internet, depois traz problema para dentro da igreja, porque a internet não é lugar para arrumar namorada. Oh, meu Deus,
que precisa? Oração para mortificar a carne. Oh, glória a Deus. Está difícil de dar glória? Ou posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Mateus 21, 22. Tudo que pedistes em oração, crendo, o recebereis. Vou repetir para você da glória. Quem disse isso não foi Paulo, nem Pedro, nem João, nem Alexandre, nem José, nem ninguém. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Tudo que pedistes em oração, crendo, o recebereis. A oração move a mão de Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos da igreja para que vejam o que o Senhor está fazendo aqui agora. Aleluia. Feche os teus olhos, levanta a tua mão para o alto, porque em nome de Jesus, aleluia. Eu nem vou dizer que chegou aqui, porque ele já está aqui há muito tempo. Eu vou dizer que ele vai agora visitar a tua mente, o teu coração, para te dar vitória. Levanta a mão para glorificar, levanta a mão para adorar. Glória, glória. Aleluia. Vou terminar a mensagem. Aleluia, não consigo ser rápido. A oração, terceiro lugar, para terminar aqui, terceiro e quarto. Terceiro, a recompensa da oração. A Bíblia diz: e tendo orado, moveu-se o lugar. E tendo orado, moveu-se o lugar. Está parado, irmão? Ora que movimenta. Está parado, irmão? Ora que as coisas se movimentam. Está parado? Ah, minha vida está parada, financeira está parada, emocional está parada, espiritual está parado, ministério está parado. Ah, por quê? Porque não está orando. Começa a orar, porque Deus vai movimentar. Deus vai movimentar, Deus vai movimentar, Deus vai movimentar. Porque a oração, aleluia, levanta a mão aí para você dar glória a Deus. Levanta a mão. A oração, ela fortalece. A oração inspira, a oração renova, a oração enche, a oração capacita, a oração abastece. Crente sem oração é fraco, crente sem oração é morno, crente sem oração é sem graça, crente sem oração é sem unção, crente sem oração é sem inspiração, é vazio, é frio, é chato, é murmurador, é caluniador. O que está faltando, pastor? Oração. Está difícil de dar glória? Pode dar glória. Aleluia, lá da porta que é este altar, esse lugar vai estremecer pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos, são de crescimento e desenvolvimento sobre este ministério. Eu profetizo, vou repetir, irmãos, são de crescimento e desenvolvimento para este ministério. Este ministério será, dentro de pouco tempo, o mais falado, o mais comentado, o mais visitado de Gardelha Azul. Quem pega a palavra profética, levanta a mão em nome de Jesus, porque está vindo uma palavra profética sobre este ministério. Oh, glória. Aleluia. Deus tem reservado para cada ministério uma porção diferente. Deus tem reservado para cada pastor uma unção diferente. E o que Deus me revela aqui nesta noite, e que vem em 2023, pastor Alexandre e obreiros, uma unção de desenvolvimento, capacitação e crescimento para 2023. Aleluia. O que Deus coloca nos meus lábios para falar, que este grupo de mulheres vai sacudir Gardelha Azul do poder de Deus. Pega a palavra. Isso aqui não é empolgação de pastor ou de pregador. Isto é palavra profética. O ano que vem eu volto aqui para dizer e para testemunhar e para ver o que Deus vai fazer em 2023. Quem pode levantar a mão? Cadê a igreja para glorificar? Aleluia.
Alguém está com dor de cabeça aqui, doido para levantar para ir embora. Coloca a mão na tua cabeça aí, em nome de Jesus, porque o Espírito da revelação está aqui. Aleluia. Não vem aqui na frente, não, aí que você está mesmo. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Você que está com muita dor de cabeça, você está doido para acabar a pregação para ir embora, porque você não aguenta de dor de cabeça. Ah, pastor, não sei o que é, tomei café, não tomei remédio, não interessa. O que interessa é o que vai acontecer agora. Coloca a mão na tua cabeça, você que está assim, em nome de Jesus Cristo. Eu nem vou abrir os meus olhos e nem vou olhar para a igreja. Vou profetizar descosta e vou profetizar de frente para o altar, em nome de Jesus Cristo. Que haja uma unção de cura agora sobre a tua vida, toda dor e toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Sai em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão para glorificar a Ele. Levanta a tua mão para glorificar a Ele. Essa dor já foi embora. Essa dor já foi embora. Essa dor já foi embora. Em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que entraram aqui dentro, aleluia, com problemas no seio, nódulo no seio. Meu Deus do céu, nódulo no seio. Deus me revela, nódulo no seio. E você esses dias estava até dando ferida, estava saindo secreção do teu seio. Deus me revela aqui que é um tumor aí dentro. E você está com medo, porque tanta gente está com isso, e você está com medo. Se Jesus está aqui, e eu creio, não estou sozinho, em nome de Jesus Cristo, não precisa colocar a mão no teu seio, coloca a mão assim no meio do teu peito, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A unção que está aqui, ela te pega aí também, em nome de Jesus. A unção que está aqui, aleluia. Tem gente comigo aqui, na palavra profética, vai alcançar você aí, em nome de Jesus. Todo nódulo no teu seio agora seja removido, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eu profetizo, a igreja glorifica, porque o milagre está acontecendo. Está bem, igreja, glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Seja liberto desse nódulo, seja liberto desse nódulo. Agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem acredita no milagre aqui? Quem acredita no milagre aqui? Quem acredita no milagre? Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus. Se você discretamente quiser ir ao banheiro, aí onde mesmo você está, discretamente apalpar e poder, antes do culto terminar, contar que tu foi curada, vem contar com ousadia e intrepidez, para que a fé seja, em nome de Jesus, edificada. Quem pode glorificar o Senhor aí? Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou entregar o microfone. Aleluia. Mas eu sinto a minha perna pegando fogo. Parece que estou pisando em fogo aqui. Parece. Meu Deus, o que tu queres pode fazer. A casa é tua, a igreja é tua. Há um movimento espiritual sendo desenrolado aqui neste ministério aqui. Oh meu Deus, há um ministério, algo sendo desenrolado no ministério aqui. Arabacala, sonha. Deixa eu terminar. O quadro é o objetivo de Deus no versículo 31. Em tudo isso aqui, levar a igreja a evangelização com intrepidez. Sabe, irmãos, o que é intrepidez? Intrepidez é aquele que faz, que fala, que age com firmeza diante do perigo. Isso é intrepidez. Aquele que é intrépido, ele não tem medo de nada, quanto menos do diabo. É aquele que tem o Espírito, aleluia, do Espírito. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é intrépido, ele é corajoso, ele é audacioso, ele tem ânimo, ele tem bravura, ele sabe decidir, ele é destemido. A Bíblia diz que aquele que é intrépido, aleluia, ele é ousado, é valente, aleluia. O que Jesus está mostrando em Atos dos Apóstolos? Enquanto estavam orando, o lugar tremeu. Tremeu por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo fez o lugar estremecer. E o que aconteceu, pastor? Todos, não foram alguns, foram todos. Todos foram cheios.
Não. Para que, pastor? Para entregar visão? Não. Para que, pastor? Para liderar? Também não. Para quê? Para pregar a palavra com Quer ser cheio? É para pregar a palavra. Quer ser cheio? É para buscar a alma lá fora. Quer ser cheio? Vai lá fora, pega da mão do diabo, traz para dentro e fala: toma, pastor, escolhe cura, porque estou indo lá. Oh, glória a Deus, levanta a tua mão para receber o que Deus tem nesta noite. Endemoniado, moveu-se o lugar. Fica de pé, em nome de Jesus. Endemoniado, moveu-se o lugar. Endemoniado, moveu-se o lugar. Oh, glória. Aleluia. Paulo e Silas estão presos. Pega essa, eu entrego agora, de verdade. A Bíblia diz que eles estavam presos. Como, pastor? Pés e mãos. Se você tiver a oportunidade, estuda como eram as prisões no tempo de Jesus. Esta em especial era assim: prisão especial para gente perigosa. É verdade. Paulo e Silas, que estavam presos, eram tidos como perigosíssimos. Eles estavam presos com correntes na mão. Segura para mim, filho, por favor. Segura aqui. Eles estavam presos com correntes na mão. Correntes presas nos punhos. Correntes presas nos pés, nos tornozelos. E as correntes presas no chão. Ficava um gancho e a corrente... O gancho preso ao chão, presta atenção, o gancho preso ao chão, as correntes nos punhos e presa nas paredes e nos pés no chão. Todos eles eram presos desse jeito. A Bíblia diz que perto da meia-noite, você já sabe a história, vai ver a revelação de Deus aqui, uma inspiração. Perto da meia-noite, o que aconteceu? Paulo e Silas oravam e cantavam. O que aconteceu? Moveu-se o lugar. Aleluia. Você não entendeu? Vou falar de novo. Paulo e Silas cantavam e oravam. Perto da meia-noite. O que aconteceu, pastor? Tem um terremoto no lugar. Glória. Aleluia. Ao poder da oração. E o que acontece? A Bíblia diz que o lugar estremeceu e as cadeias de todos foram soltas. Aleluia. Pega uma planta, um vaso de planta. Quem tem planta em casa? Qualquer planta. Quem tem uma planta em casa? Tem um montão. Então, pega uma planta e tenta arrancar a planta assim, ó. Não sai. Vai ser difícil. Tem que puxar com muita força. Agora pega o vaso de planta, sacode ele, bate ele e puxa para ver se ela não sai. Sai ou não sai? Sai. Por quê? Por quê? Por quê? Sacudiu. Porque sacudiu. Sacudiu, balançou, tirou. A Bíblia diz que quando Paulo orava e cantava, o lugar estremeceu e as correntes, as prisões foram soltas. Presta atenção numa coisa: o que soltou não foi as prisões da mão e dos pés, foram do chão e da parede. Aleluia. Porque a que estava nos punhos continuaram. Porque o que liberta, o que prende os teus pés e a tua mão é o Evangelho. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou explicar de novo. Aleluia. Deixa eu desenhar. Porque tem gente que vem na igreja, o lugar estremece, ele sai daqui livre. Estou solto, pastor. Mas as correntes só vão cair dos teus pés e das tuas mãos se você continuar vindo e aceitar Jesus como Salvador. Hoje eu vim pregar uma palavra para arrancar as prisões da tua alma, do teu ministério e da tua vida. Glória a Deus. Mas elas só vão cair da sua mão se você continuar firme na presença de Deus. Sacode a tua vida, meu irmão.
Sacode isso aí. Aleluia. Chega de viver a mesma coisa o tempo todo. Chega de ficar vivendo essa vida o tempo todo. A partir de hoje, essas correntes que te prendem, essas correntes que te seguram, serão soltas em nome de Jesus. Glória! Levanta a tua mão para o céu. Sabrina, só um trechinho. Não sei se é o nome dela. Eu entrego para o pastor, levanta a mão para glorificar a Deus. Esse pedaço. Então vai, canta. Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que te cercam vão cair. É muito forte a minha dor. Levanta as mãos pro céu e louco ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção. Tão alto que os prisioneiros virão. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória seja dada ao nosso Deus.